Irmãos, vamos fazer a leitura da palavra de Deus, que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Vamos ler dos versículos 1 ao versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos do 1 ao versículo de número 10. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetar, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que eu afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Até aqui, meus irmãos, amém? Vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus o entendimento desse texto bíblico tão rico. Senhor, nosso Deus, pedimos agora, Senhor, que Teu Santo Espírito, que habita dentro de nós, venha nos instruir, venha nos capacitar para esse momento tão especial, que é a pregação da Tua Palavra, Pai. Que haja aqui para todos nós crescimento espiritual, que haja maturidade espiritual, nesse processo de santificação, que nós possamos cada vez mais viver uma vida na plenitude do Teu Santo Espírito, Pai. Nos abençoa neste momento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero, à luz desse texto bíblico, trazer a seguinte mensagem para a igreja. O longo caminho da vida real. O longo caminho da vida real. Mas eu quero hoje falar sobre a vida de Paulo. O exemplo que Paulo traz para a nossa vida. E uma reflexão pessoal. Eu não quero aqui falar da teologia de Paulo, porque é desnecessário. Porque ele foi o maior teólogo, o maior missionário da história, o maior implantador de igrejas. Escreveu 13 das 21 cartas do Novo Testamento. E a teologia de Paulo tem muitos pregando. De certa forma, a teologia de Paulo é muito complexa. Muitas vezes, quando nós estudamos as cartas paulinas, às vezes nós temos até dificuldade de compreendê-las. Às vezes ambígua,
ao ponto do apóstolo Pedro falar o seguinte, 2 Pedro 3, 15 e 16. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo nos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer, em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição dela. O próprio apóstolo Pedro, ele também, como nós, teve alguma dificuldade de entender a teologia de Paulo em alguns momentos. Mas a vida de Paulo é um exemplo extraordinário para a humanidade. Ele deixou um legado que jamais será superado. Mas, desde o nosso nascimento até a nossa morte, nós vamos ter um longo caminho pela frente. É uma caminhada. E a vida é como se fosse uma viagem. A cada parada, vamos refletindo e buscando solucionar os problemas para chegar ao nosso destino. Vamos ter momentos de alegria, momentos de tristeza, com ganhos, com perdas. Vamos passar por dias difíceis, pois vivemos num mundo caído pelo pecado. Com a queda do homem, nós sabemos que o mundo jaz no maligno. Vivemos um mundo em ebulição, um mundo com muita pobreza, muita miséria, violência, guerras. Nós estamos nesse meio, nós vivemos no mundo global. Nós estamos nesse meio, irmãos. Mas tem uma coisa interessante que nós temos que entender, que enquanto o mundo está piorando, enquanto o mundo está se degradando, os crentes verdadeiros estão melhorando. Nós estamos na contramão do mundo, os verdadeiros cristãos. Porque os verdadeiros crentes receberam o Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de nós. E nós estamos sendo santificados, que é um processo, guiado pelo Espírito Santo, que ele vai nos guiando até o nosso final da nossa história. O longo caminho da vida real é difícil, mas nós temos Jesus ao nosso lado neste caminho. Aqueles que aceitaram a mensagem salvífica de Jesus. O mundo vive uma situação muito complexa. Muitas vezes basta um decreto de um país rico para mudar todo o cotidiano da população mundial. Todos são afetados. Mas o que chama mais atenção do mundo hoje é que o valor temporal é preponderante. Muitos estão atrás dos prazeres mundanos, fama, poder, riqueza. Esquece o mais importante, que é o valor eterno, que a nossa pátria é o céu. Nós devemos ser cidadãos do céu. Sabemos que existem crentes fortes e crentes fracos. Assim como Paulo sofreu perseguições de falsos apóstolos, também teremos as mesmas dificuldades com falsos crentes dentro do meio, do nosso meio. Mas nós temos consciência de uma coisa, irmãos. Quando nós morremos, somente levamos a nossa alma. Temos que cuidar dela enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Mas qual foi a motivação de Paulo para a sua travessia pela vida real? Esse homem que deixou tudo, deixou família, deixou seus bens, para viver uma vida dedicada ao Senhor. A vida de Paulo era pregar a palavra de Deus para que muitos, ao ouvir a palavra de Deus, viessem a ser convencidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo produz em nós um novo nascimento.
E daí nós temos a capacidade de arrependimento e fé, e sermos justificados pela fé em Jesus, e fazer parte da família de Deus. Mas qual é a nossa motivação para atravessarmos o longo caminho da vida real? E a nossa, irmãos? Crescimento espiritual, santificação. Ter um dia esse encontro com Jesus é uma motivação nossa, a nossa maior esperança é essa. É um dia estar com Jesus por toda a eternidade. É o valor eterno, ele é preponderante sobre o temporal. Aqueles que verdadeiramente conhecem a palavra de Deus, têm esse desejo, não têm mais prazer no pecado, e querem levar uma vida em consonância com a palavra de Deus. O nosso foco, assim como o de Paulo, deve ser Cristo. Alcançar a coroa da glória. Um dia participar do reino celestial. Mas, contextualizando Paulo, está tendo seu ministério contestado pelos judaizantes. Aqueles judeus convertidos ao cristianismo diziam que a pregação de Paulo era incompleta. Eles afirmavam que o evangelho de Paulo pregava era incompleto. Por quê? Porque além da fé em Jesus para a salvação, era preciso também as obras da lei, a circuncisão, guardar o sábado, participar das festividades, a questão da dieta alimentar. E eles, por ser judeus, israelitas, descendentes de Abraão, e ministros de Cristo, se achavam melhor do que Paulo. Então aí, Paulo vai dizer para esses homens o seguinte: são hebreus, também eu sou. São israelitas, também eu sou. Sou descendente de Abraão, também eu. Sou ministro de Cristo, falo como fora de mim. Eu mais ainda em trabalho, muito mais em prisões, açoites, sem medida, em perigo de morte, muitas vezes. Paulo aqui está listando o que ele sofreu por conta do evangelho de Cristo, pelo nome de Jesus. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos 1. Fui 3 vezes fustigado com vara, 1 vez foi apedrejado em naufrágio. 3 vezes uma noite, e um dia passei na voragem do mar. Em jornada, muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigo entre os patrícios, em trabalho e fadigas, em vigílias, muitas vezes com fome, sede, frio, nudez. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Paulo fundou várias igrejas. Se tenho que gloriar-me, gloriar-me no que diz respeito à minha fraqueza. Sabemos que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que eu não minto. Ele fala lá que em Damasco, o governador preposto do rei, Aresta, montou guarda da cidade, Damasceno, para me prender. Mas no grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Esses homens, esses judaizantes, estão se gloriando. Paulo agora vai mostrar o que ele fez pelo nome de Jesus. Que eles nada disso tinham feito. Paulo está mostrando que aqueles que vangloriavam as suas dores, a sua glória está exatamente em servir a Cristo. Era muito maior do que tudo. O longo caminho da vida real é dura. Nós vamos passar por tribulações, sofrimentos, que deverão ser superados com a ajuda de Jesus. Sozinhos não vamos conseguir, mas com a ajuda de Jesus nós vamos conseguir sim.
Nem tudo que nós planejamos para a nossa vida e projetamos, aconteceu ou vai acontecer. Vamos errar, vamos acertar, vamos passar por dificuldades. A vida é dura, muitas vezes precisamos de uma mão amiga, um carinho, um abraço para seguir em frente. Paulo implantou 3 viagens missionárias, implantando igreja com muito sofrimento, e vendo muita fome, muita miséria, paganismo, idolatria, e teve que superar tudo isso. Mas quando Paulo teve aquele encontro com Jesus, indo para Damasco, Paulo estudou. Primeiros 3 anos ele ficou ali para o deserto da Arábia, teve um ensinamento diretamente de Jesus. Paulo sempre disse que eu aprendi diretamente com Jesus, porque Paulo não encontrou com os apóstolos imediatamente após sua conversão. Demorou 4 anos para ele encontrar com Pedro. O evangelho de Paulo era o mesmo pregado pelos apóstolos. Isso indica claramente que, como ele diz lá em Gálatas, eu aprendi diretamente com Jesus. Ele passa 3 anos ali na região da Arábia. E depois que Paulo se prepara, um homem que tinha uma cultura enorme, conhecia Taná com propriedade, ele agora vai fazer aquilo que o Senhor Jesus solicitou, pregar para reis, judeus, gentios, e como o próprio Jesus disse, importa sofrer pelo meu nome. E na primeira viagem que ele empreende, ele vai ali para a região da Antioquia da Pisídia, e ali ele vai para Icônio, Derbe e Listra, e ali ele sofre, ele é apedrejado em Listra, é dado como morto. Mesmo assim, Paulo continua na sua missão, que era pregar o evangelho de Cristo. E na segunda viagem missionária, ele vai ali para Macedônia, ali em Filipos, Tessalônica, depois ele vai ali para Acaia, para Atenas. Depois ele faz uma terceira viagem missionária. Sofreu também muito nessa segunda viagem, foi preso em Filipos. E na terceira viagem ele vai para Éfeso, também é perseguido. Então vamos entender que ele sofreu muito. E assim como nós, irmãos, já passamos por sofrimentos, eu, minha esposa, de saúde, continuamos passando. Mas quando olhamos o exemplo de Paulo, ela é modelo para a nossa caminhada de fé. Paulo é modelo para nós. O caminho que Paulo seguiu é modelo para todos nós. Não devemos jamais desistir. Eu creio que todos vocês já passaram também por muitas dores, ou estão passando, porque o longo caminho da vida real não é diferente para ninguém. Mas temos Jesus ao nosso lado, Ele é nosso refúgio. Nós estamos hoje no ano de 2025. Temos muita miséria no mundo afora, irmãos. Mais de 1 bilhão de pessoas vivem em extrema linha de pobreza, em decorrência de perseguições de guerras e outros fatores. Mas o fato é que Paulo, ele tem sido massacrado por esses falsos judaizantes, e ele chega a falar uma coisa que aconteceu com ele, depois de 14 anos, o texto que nós lemos no início da nossa mensagem, será necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Então Paulo, ele foi arrebatado ao terceiro céu, ele viu o altar de Deus. E eu entendo aqui que Paulo, ele teve um encontro lá, ele viu como é o céu, ele teve essa experiência muito rica. Assim como João viu, né, o altar de Deus, e João conta, o próprio Jesus manda, escreva o que você viu. Paulo foi diferente, Paulo não contou. Paulo agora vai falar disso, 14 anos depois que ele vê aqueles homens se gloriando.
arrogantes, prepotentes. E Paulo, com todo o conhecimento, com a sua humildade, ele vai falar sobre isso. E ele diz assim: sei que tal homem no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, encantadoras, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim, mesmo salvo nas minhas fraquezas. Eu creio que Paulo foi comedido porque ele foi comissionado pelo próprio Jesus para levar a mensagem salvífica para gentios, judeus e reis. Se Paulo começa a contar essa visão que ele teve do altar de Deus, talvez o interesse maior das pessoas era saber como era o altar de Deus, como era o terceiro céu. E a motivação de Paulo era que muitos viessem a obter a salvação, principalmente seus compatriotas judeus. Ele chega a dizer que gostaria de ser anátema, mas ver seus compatriotas salvos. Mas o fato é que Deus, na sua eterna sabedoria, dá um espinho na carne a Paulo para ele não ter vaidade. E o texto diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, me foi posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetar, a fim de que não me exalte. O interessante aqui, meus irmãos, é que Deus, na sua sabedoria, na sua sapiência, ele dá um problema para Paulo, para que ele não se envaidecesse, porque ele viu o altar de Deus, ele viu como é o céu. E aí ele dá esse espinho na carne, que não sabemos o que é. Paulo tinha problemas familiares, doenças. Eu creio que a maior preocupação de Paulo era com aquelas igrejas que ele implantou. Paulo teve muita dificuldade em cada igreja que ele implantou. Por quê? Porque surgiam falsos profetas, falsos mestres, contradizendo o evangelho que Paulo pregou. Isso entristecia muito a Paulo. Paulo ficava muito triste com isso. Paulo chegava e implantava uma igreja, visitava as igrejas, depois ele mandava uma carta. As cartas de Paulo eram para consolidar o trabalho que ele realizou. Com exceção das cartas pastorais de Timóteo e Tito, mesmo assim era mostrando como aquele jovem pastor deviam proceder em Éfeso e em Creta. Mas o fato é que, por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que eu o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois mais me gloriarei na fraqueza, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Interessante aqui é que Paulo, ele curou a muitos. Quando Jesus subiu aos céus, ascendeu aos céus, ele deu poder aos apóstolos, para o apóstolo fazer muito mais do que ele, como diz a Bíblia. Vocês farão muito mais do que eu. E aconteceu isso. Porque nós vimos que em diversas ocasiões os apóstolos curavam pessoas, trazendo apenas instrumentos daquelas pessoas. Paulo chegou a curar muitas pessoas na rua. Paulo ressuscitou Eutico. Paulo curou toda uma ilha quando ele ia para Roma, quando houve aquele naufrágio. Mas ele não pode curar a si mesmo. Quando ele pede a sua cura a Jesus, ele tem uma resposta surpreendente de Jesus. Ele pede a Jesus para ser curado. E Jesus disse para Paulo, uma resposta surpreendente: Paulo, a minha graça te basta. É isso que ele diz para Paulo. E por que a graça
a minha graça te basta. Porque sem a graça salvadora de Jesus, não haveria salvação para a humanidade. Jesus, ele veio, o próprio Deus, ele encarnou, ele veio habitar entre nós, e ele veio aqui para morrer por nós. Ele veio trazer a graça salvadora como fundamento da nossa salvação. A graça é a causa da nossa salvação. Sem a graça ninguém salvaria. E nós, quando colocamos a fé em Jesus Cristo, recebemos a graça pela fé em Jesus Cristo. E muda a nossa história, muda a nossa vida. Porque quando recebemos a graça salvadora de Jesus Cristo pela fé, nós temos uma transformação de vida, porque nós passamos a ser família de Deus por adoção. E tem um processo de santificação, que é a responsabilidade humana na salvação. É um processo. Então, Paulo, ele tem esse entendimento. Mas nós sabemos que os planos de Deus são insondáveis. Então, nós vamos entender que o longo caminho da vida real não é fácil. Foi assim com Paulo, é na nossa. Mas o exemplo de Paulo é modelo para todos nós. E eu quero concluir essa mensagem dizendo que devemos ter cuidado para não oscilar entre a presunção e a soberba. A soberba vem acompanhada pela prepotência, pela arrogância, pelo orgulho excessivo, o egoísmo e muita vaidade. Ou seja, temos que ter muito cuidado com isso. Nós, como homens de Deus, nós temos que ter humildade. O próprio Jesus mostrou isso para nós, quando ele lavou os pés dos apóstolos. Nós temos que ter humildade na nossa caminhada. Nós temos que levar uma vida em consonância com a palavra de Deus, para ser merecedores, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Também o cuidado com a presunção, ou seja, a opinião sobre si mesmo, a imodéstia, a pretensão, a vaidade. Nós temos que entender que sem Deus nada podemos fazer. Nós temos que pedir a Deus sabedoria que vem do alto. E nós só vamos conseguir sabedoria neste mundo cultivando o temor a Deus. Nós sabemos que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E nós conseguimos reconhecendo que Deus é o nosso Criador e que sem Ele nada podemos fazer. Que possamos nessa nossa caminhada, essa caminhada de fé, cada vez mais ter uma vida em plena comunhão com o Senhor. Eu quero concluir dizendo, irmãos, que devemos passar por este longo caminho da vida da melhor maneira. Jesus nos garante vida abundante para aqueles que reconhecem o seu sacrifício na cruz. Jesus nos garante vida abundante e vida eterna. Vida abundante, aqueles que estão cheios do Espírito Santo, que reconhecem que essa vida aqui é uma passagem, que a nossa pátria é o céu, e que quando nós partirmos desta vida, nós vamos estar com Jesus por toda a eternidade. Jesus mudou a história de todos aqueles que o amam, pois ele veio trazer vida a todos que estavam mortos, espiritual, e vida eterna para os que colocaram a fé nele. Todos nós estamos mortos espiritualmente. Nós sabemos que nós nascemos pecadores, pecado herdado. Mas quando Jesus veio, ressuscitou e mandou o Espírito Santo, esse Espírito que habita em nós, ele nos vivifica da morte espiritual. Essa morte é reversível. Nós passamos a ter vida espiritual quando o Espírito Santo habita dentro de nós.
e vida eterna. Deus é soberano, tudo acontece de acordo com a nossa necessidade e a sua vontade. Deus, como nosso Pai adotivo, Ele quer o melhor para cada um dos seus filhos. Quando nós oramos ao Senhor, Ele pode dizer sim para nós, ou não, ou espere, porque Ele, como Pai, quer o melhor para cada um dos seus filhos. Cuidado para não colocar o nome de Deus em vão. Isso é possível quando nós temos maturidade espiritual. As escolhas somos nós que fazemos. Ele nos deu livre-arbítrio, irmãos. Muitas vezes as pessoas culpam Deus pelas suas escolhas. Mas Deus nos deu livre-arbítrio. Eu quero concluir dizendo que eu oro ao Senhor para que possamos dizer, ao longo do caminho da vida real, quando nós terminarmos essa caminhada, o que o Paulo disse na sua segunda prisão em Roma, quando ele escreveu, próximo da sua morte, quando ele escreveu a segunda carta pastoral para Timóteo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que possamos fazer como Paulo fez, ao fim da estrada do nosso caminho real, dizer com segurança, como Paulo falou: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que Deus nos abençoe sempre, irmãos. Eu convido a cada irmão a curvar sua cabeça, fechar seus olhos. Vamos mais uma vez orar ao Senhor, agradecer por esse momento. Senhor nosso Deus, a nossa gratidão por esse momento tão precioso na nossa vida, Pai. Obrigado pela Tua palavra que foi aqui estudada, que foi lida. A voz foi ouvida por cada um de nós. E que essa palavra nos traz para nós esperança, Pai. Esse caminho nosso tão longo, Pai, nessa estrada da vida, que nós possamos em cada parada fazermos reflexão em cada momento, Pai. Mesmo diante de tantas dificuldades, tantas turbulências, nós estejamos sempre confiantes no Senhor, que o Senhor está ao nosso lado nos ajudando, nos guiando através do Espírito Santo, cada passo nosso, para chegarmos ao final dessa estrada, Pai. E o final dessa estrada é esse encontro contigo. Nós estamos caminhando, Pai, para o encontro com o Senhor, nesse longo caminho da vida. E quando nós chegarmos no final, o Senhor vai estar de braços abertos para nos atender, para nos reconhecer como filhos teus, meu Pai. Fica conosco, nos abençoa. Oramos em nome de Jesus. Amém.